Olá, hoje nós estamos aqui para discutir um pouco sobre as questões étnico-raciais dentro do espaço escolar. Aqui ao meu lado está a professora Luísa Mandela. Obrigada, professora, pela sua vinda. Eu que agradeço o convite. E hoje nós vamos discutir um pouco com a Luísa, principalmente a questão do acervo dentro da escola. Como é que você vê o acervo dentro do espaço escolar, dessa literatura que hoje em dia tem bastante material, tem bastante opção de material para trabalhar. Como é que você vê que está esse acervo dentro do espaço escolar? Então, eu vejo que já houve um aumento no quantitativo de livros, no acervo do espaço escolar, mas ainda não suficiente para suprir a necessidade de uma literatura que aborde toda essa diversidade étnico-racial presente no nosso país. Eu tenho esse acervo, é o meu acervo pessoal, que eu acredito que nós tenhamos que ter esse acervo, mas a escola precisa sim ter mais livros que abordem a diversidade, a literatura negra e dos povos originários, para que seja de fato exaltada a questão das diferenças. Eu acho que ainda não é o suficiente, apesar de estarmos avançando nesse sentido. Você trouxe bastante material para a gente, Luísa? Eu fiquei encantada aqui com esse livro. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse livro, Meu Crespo é de Rainha. Esse livro é muito bom. Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks. Trabalha a questão dos cabelos, das diferenças de cabelos crespos, sempre exaltando, falando que o cabelo é lindo, que o cabelo é cheiroso, que a gente pode usar penteados de diversas maneiras, Então é um livro para trabalhar o empoderamento do cabelo crespo, trabalhar as maneiras de pentear o cabelo crespo, porque nós precisamos sim falar para as nossas crianças que o cabelo delas é bonito. E esse livro vem para exaltar isso também, além do mundo do Black Power de Taió. Também é meu show. Deixa eu mostrar. Eu adoro esse livro, adoro trabalhar com ele. Ele também traz a questão do Black Power, que é um penteado que quem tem o cabelo crespo consegue fazer, E a Taió, ela tem 6 anos e ela tem uma autoestima, muito, muito bacana, que ela fala que o cabelo dela é lindo sim, sabe? Então, é o reforço também da autoestima da criança. Então, Luísa, você trouxe esse livro, que eu achei bem bacana. Fala um pouquinho dele pra gente. Esse livro é o Olelê, uma antiga cantiga da África, do Fábio Simões, por sinal é meu primo, autor do livro. Esse livro é um livro maravilhoso para trabalhar as cantigas africanas, Eles tentam atravessar o rio Kassai. E quando eles tentam atravessar o rio, eles cantam uma cantiga, E aí eles vão cantando: Olelê, 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 molibá, macassi. E aí a gente pode trabalhar com as crianças a questão, dessa ancestralidade, que são os valores civilizatórios afro-brasileiros que a gente já conversou com a Fabiana Rego, A gente pode trabalhar com as crianças também a imaginação, simular um rio e cantar com elas essa cantiga. Então a gente pode viajar mesmo pelo continente africano através dessa história. Vale muito a pena adquirir essa história, além de outras histórias, que nós precisamos ter no nosso acervo. Porque essas histórias, elas trazem as questões étnico-raciais de maneira positiva. Elas trazem a África de maneira rica, de maneira diversa e positiva. Sempre trabalhando a autoestima das crianças, sempre trabalhando a questão da oralidade, da ludicidade, que são valores tão importantes para a gente trabalhar na educação infantil. Tem um livro aqui também, já falando então do continente africano, muito bom para trabalhar as brincadeiras do continente africano. Esse é o Kakop Kakop. Esse livro é de fundamental importância em que as escolas tenham esse livro, para além dos acervos pessoais, porque ela vai trazer mais de 20 brincadeiras do continente africano e ela vai localizar no mapa qual é o país do continente africano, porque a África tem 54 países, A gente não pode achar que a África é uma coisa só. E aí ela vai trazer diversas brincadeiras que a gente pode usar no nosso espaço escolar, A gente precisa trabalhar o nosso eixo norteador na educação infantil, que são as brincadeiras e as interações. Então,
eu recomendo esse livro também para que a gente tenha nos acervos, né? Porque a gente precisa entender que não adianta a gente apenas falar sobre as questões étnico-raciais, a gente precisa mostrar às nossas crianças que existem livros com representações positivas, né? Então vai além da gente apenas falar, a gente precisa mostrar, ilustrar, as crianças precisam ver em livros, precisam se ver nos espaços, em murais, através de bonecos, né, dos tons de sua pele. Então a gente precisa trazer essa diversidade para dentro da escola. O Brasil é um país com 56%, né, de negros. Então a representatividade tem que estar na escola, né? E a questão da identidade, ela precisa estar presente no espaço escolar e permeando todo o currículo, né? Quando a gente fala das leis 10.639/03 e 11.645/08, a gente está falando de as questões raciais estarem presentes durante todo o projeto político-pedagógico da escola e do currículo escolar, né? Então a gente precisa cada vez mais ter material, que hoje em dia nós temos, né? Antigamente nós não tínhamos tanto material para trabalhar. Hoje em dia a gente já tem uma diversidade maior. Inclusive eu observei que você trouxe, né, Luísa? Sim. O giz de cera aqui, os tons de pele, né? Você mostra pra gente um pouquinho? Claro. Que o seu acervo vai além da literatura, né? Sim, ele vai além da literatura. Esse giz de cera também é fundamental que as escolas tenham para trabalhar a diversidade dos tons de pele, né? Porque o meu tom de pele é diferente do seu, como, né, é diferente de outros tons de pele. Então, esse giz de cera vai trazendo toda a diversidade, desde o tom de pele mais claro até o tom de pele mais escuro. Então, quando a gente trabalha a questão da identidade, né, quando a gente trabalha a questão dos tons de pele, das origens, a gente precisa retratar de maneira mais realista os tons de pele existentes, né, no nosso país. E nós somos um país com diferentes tonalidades de pele, diferentes tipos de cabelo, e essa diversidade deve ser respeitada em sala de aula. Inclusive, tem um livro, né, já voltando um pouco para os livros, que trata muito dessa questão, que é A Cor de Coraline, do Alexandre Rampazzo, que é um livro também que eu acredito que seja de fundamental importância que as escolas possuam em seus acervos, porque ele vai tratar da identidade, ele vai tratar das tonalidades de pele. Então, quando a gente fala em identidade, né, que é sempre no subprojeto, né, nos primeiros bimestres de todas as unidades escolares, não é isso? A gente precisa também trabalhar as nossas origens e a diversidade de tons de pele existentes em nosso país. Eu acho que a gente precisa cada vez mais avançar, né, nessas questões. A gente precisa se aprofundar, porque o que nos foi dado, né, na nossa formação docente não foi suficiente para a gente se aprofundar nas questões étnico-raciais, né? Eu tenho um mestrado em relações étnico-raciais, mas nem todo mundo tem um mestrado em relações étnico-raciais. Então, a formação docente precisa ser mais profunda nessas questões, porque as leis estão aí. A Lei 10.639/03 está desde 2003, tem 17 anos de lei. A Lei 11.645/08 está aí desde 2008. Né? E o que mudou? Né? O que avançou nisso? Então, nós, né, eu, enquanto uma professora que atuo, né, nessa educação antirracista, nessa educação para a diversidade, tento cumprir essas leis da melhor maneira, né? Me juntei com mais duas professoras da rede municipal, a Renata Francis e a Joana Oscar. E nós fizemos um curso, que é o curso ONAM, é um curso livre, né? Porque nós percebemos a carência, né, dessa formação para as relações étnico-raciais, e nós estamos surpresas com tanta gente da rede participando, inclusive gente de gerências, né, de coordenadorias, professores, diretores, tentando suprir a ausência dessa formação. Então, o curso ONAM, Infâncias e Relações Étnico-Raciais, veio para ajudar a suprir essa carência, sabe? Então, está sendo um sucesso, a gente está muito feliz. Eu até estou convidando aqui a todos que estejam assistindo, né,
a participar do nosso curso ONAN, curtam a página do Instagram do ONAN, ONAN Infâncias, né? Porque a gente tomou essa iniciativa devido à falta que nós também sentimos, né? Dessa formação voltada para as questões étnico-raciais. Então eu convido a todos a curtirem a página do ONAN Infâncias. Será um prazer receber vocês. Você vê a questão do livro didático, Luísa. A gente vem de uma literatura, né, de um pouquinho, se for falar de alguns anos atrás, ainda com um estereótipo do negro amordaçado, né, acorrentado. Você tem visto mudanças com relação a essa literatura no livro didático? Sim, eu vejo avanços, eu vejo que a literatura está tentando buscar trazer, né, a história que a história não conta, né, porque o que nos foi contado foi que o escravo era passivo, né, e que o indígena também era passivo, e a gente sabe que não foi bem assim. Então estão tentando resgatar essa história, trazer mais imagens positivas, mas acredito que ainda não seja o suficiente, né, para trazer essa imagem positiva da população negra, esse empoderamento, né, porque quando a criança não se vê de maneira positiva nos livros didáticos, como ela vai querer pertencer a essa raça, se ela não vê que tem pessoas, que existiram pessoas que se revoltaram contra o sistema escravagista, né? Que resistiram a esse sistema escravagista. Então, como querer pertencer a uma raça em que é vista como preguiçosa ou submissa? Então, acredito sim que tem avançado, mas a gente precisa avançar mais, né? Trazer pessoas que a história não nos contou, trazer esse descobrimento, né, que falam pra gente que o Brasil foi descoberto, mas já haviam os povos originários aqui. Trazer esse resgate, né, às origens do povo brasileiro, mas de maneira positiva. Então, acredito que nós precisamos avançar mais e trazer mais personagens dessa história que a história não conta, trazer mais mulheres negras, né, que fizeram parte da história, como a Luísa Maim, né, como Jacimba Gaba, como Esperança Garcia, que foi considerada a primeira advogada negra do Brasil. Então nós precisamos trazer e resgatar a história, que a história não conta mesmo, a história que não nos é contada, mas sim essa é a história que nós precisamos ouvir e contar para as nossas crianças. E sempre lembrar, né, Luísa, que não é militância, é cumprimento de lei, né? Exato. Você fala um pouquinho pra gente quanto a isso? Exato. Porque as pessoas pensam, né, que por eu ser negra e ser mestra em relações étnico-raciais, apenas eu tenho a obrigação de tratar essas questões, né? E não é por aí. Se existe a lei, né, se existem as leis devem ser cumpridas por todos, né? Inclusive, dentro das leis, essas duas leis, elas alteram a LDB, elas alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, elas estão aí para serem cumpridas da melhor maneira, sem estereotipar, né? Sem ser em datas comemorativas apenas, e sim durante todo o ano, né? Então, a gente precisa, sim, entender que não é apenas a Luísa ou apenas a Daiane que vai cumprir as leis, né? Todos os educadores têm essa obrigatoriedade, né? A gente precisa avançar também nesse sentido, né? Deixar que a Luísa, ela é negra, ela é professora, ela é mestra, então deixa para ela trabalhar a questão. Não, é a obrigação de todos e todas. Luísa, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Imagina. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Você sempre traz questões para a gente muito pertinentes. Espero que todos tenham gostado, né? E muito obrigada. Não será a última vez que iremos lhe convidar, tá bom? Muito obrigada e volte mais vezes. Eu que agradeço a Gerência de Educação Infantil, agradeço a você, a Fabiana Rego, e eu estou muito feliz e muito esperançosa de que seja muito produtiva, né? Essas nossas conversas sejam produtivas e que a gente consiga avançar cada vez mais. Muito obrigada.